Olá, pessoal. Eu me chamo Elaine Batista Moraes, sou graduanda do quarto período do curso de enfermagem no campus de Cametá, pela Universidade Federal do Pará. O trabalho está sendo realizado também sob coautoria do professor Dr. João Batista do Carmo Silva, mestre em Educação pela Universidade Federal do Pará e doutor em Educação na linha de Políticas Públicas Educacionais pela Universidade Federal do Pará. A pesquisa em andamento, ela tem o tema Universidade, Trabalho e Saúde, reflexões sobre a formação profissional da enfermagem no campus de Cametá, UFPA. Como que surgiu a ideia da gente planejar essa pesquisa e quais parâmetros que foram cruciais no processo de realização do trabalho? A partir das experiências elaboradas no campo da pesquisa, ensino e extensão, que hoje são o tripé da universidade pública, foi perceptível a escassez de estudos aprofundados no que tange o processo de formação do profissional enfermeiro no interior da Amazônia. Ficou evidenciado que há uma escassez muito grande no que diz respeito ao processo reflexivo amplo, no que tange a formação do profissional da enfermagem, desse profissional que é de caráter essencial para a existência humana. Os objetivos da pesquisa são analisar a relação entre as categorias universidade, trabalho e saúde, refletir sobre a divisão do trabalho da enfermagem no âmbito nacional, analisando o processo de trabalho hoje, como que ele é realizado, discorrer sobre as especificidades do profissional da enfermagem no campo de Cametá, UFPA, como que é elaborado e quais diretrizes epistemológicas são utilizadas no projeto, no plano pedagógico de curso. Metodologia. A metodologia da presente pesquisa fundamenta-se na abordagem qualitativa e será realizada em 3 fases. A primeira fase é a revisão de literatura. Foi elaborado e ainda está sendo elaborado um levantamento bibliográfico sobre as principais obras que abordam a temática da presente pesquisa, coleta de dados, na qual pretende-se realizar uma pesquisa documental, análise e a sistematização dos dados. Segundo Guerra, 2014, o cientista objetiva aprofundar-se na compreensão dos fenômenos que estuda, ações dos indivíduos, grupos ou organizações em seu ambiente ou contexto social, interpretando-os segundo a perspectiva dos próprios sujeitos que participam da situação. Dando continuidade na apresentação, como foi visto anteriormente, é necessário a gente analisar a inter-relação entre a universidade pública, trabalho e saúde. Para darmos início, a primeira categoria é a universidade pública. De acordo com o Severino 2007, a universidade, em seu sentido mais profundo, ela deve ser entendida como uma entidade que, funcionária do conhecimento, destina-se a prestar serviço à sociedade no contexto do qual ela encontra situada. Então, como que a universidade pública, ao ser instrumento de reformulação social, ela estabelece os parâmetros da arte de cuidar, da enfermagem hoje. Isso que vai ser analisado. Como que o tripé da universidade pública hoje, que é ensino, extensão e pesquisa, eles são relacionados e como que eles colaboram no processo de formação do profissional da enfermagem. Para a gente analisar o contexto da universidade pública, é fundamental a gente fazer um parâmetro, no que tange o processo histórico. Como que eram as instituições antes? Como que elas realizavam o ensino-aprendizagem do profissional da enfermagem? Então, a gente tem aqui a percepção do cuidado e como que o cuidado, ao ser um fenômeno e ciência que detém a prestação, assistência e ação para um determinado grupo, indivíduo, comunidade ou instituição, ele é instrumento fundamental e permanente. A enfermagem é a arte de cuidar e, portanto, compreende todas as dimensões desse fenômeno. Como que a arte do cuidar, essa complexidade do cuidado, ela é elaborada hoje pela universidade pública. A enfermagem é a ciência
e a arte de assistir o ser humano no entendimento de suas necessidades básicas, de torná-lo independente dessa assistência através da educação, de recuperar, manter e promover sua saúde, contando para isso com a colaboração de outros grupos sociais. Wanda Horta, 1968. Ainda falando sobre a categoria universidade pública, como que ela é essencial no processo de transformação, a gente vai fazer um aparato também analisando como que as instituições elas eram estabelecidas. Na Idade Média, a enfermagem era estabelecida através das instituições de caridade e foi apenas em 1921 no Brasil, né, que a Ana Nery, grande precursora da enfermagem no Brasil, ela institucionalizou modelos humanistas e sanitaristas no que tange o processo de formação da enfermagem. Mas isso só foi possível porque ela obteve grande influência da inglesa Florence Nightingale, que hoje é a mãe da enfermagem, considerada hoje um dos maiores nomes da enfermagem hoje em dia. Florence Nightingale foi uma destacada enfermeira inglesa, criou a primeira escola de enfermagem na Inglaterra, no Hospital St. Thomas, em Londres. Recebeu a Ordem do Mérito em 1901, durante a Era Vitoriana. A Florence Nightingale ela foi fundamental no processo epidemiológico e ela compreendeu que parâmetros sanitaristas, eles são fundamentais no que tange a realização do cuidado, a complexidade do cuidado. Agora que a gente já analisou o papel fundamental da universidade pública, o papel fundamental das instituições no processo de formação profissional da enfermagem, a gente vai interligar agora as categorias trabalho e saúde. Como que elas se interligam com a universidade pública? O trabalho é definido como uma ferramenta de transformação social. É através dele que a identidade do indivíduo ela é constituída. E a universidade pública ela só consegue ser instrumento de transformação social a partir do trabalho. É essa correlação que existe entre trabalho e universidade. Claro que a interligação com o processo de inserção de trabalho, profissionalização, ele também é essencial nesse processo. O trabalho é tido como um aspecto humano que está interligado com todas as dimensões do homem. Ainda falando sobre trabalho e saúde, que são as categorias que serão abordadas agora, é interessante a gente analisar e falar sobre a complexidade do PPC do curso direcionado para os profissionais da enfermagem no campo de Cametá. A primeira turma de enfermagem no campo de Cametá. Ao analisar o plano pedagógico de curso, foi essencial a percepção da complexidade do cuidado. Essa complexidade do cuidado, que anteriormente, como eu disse antes, foi estabelecida pela Florence Nightingale e pela percepção de diversos estudiosos no que tange ao processo do cuidado. Então, no PPC do curso, é perceptível a gente poder analisar o objetivo, que é formar profissionais capacitados e comprometidos com os mais diversos fatores que englobam o campo da saúde, sendo capaz de intervir em qualquer ação que interligue o campo da saúde, propondo uma visão holística, biopsicossocial, humanística e libertadora, uma visão não mais centrada no modelo cartesiano, uma visão não mais centrada na doença física, mas compreendendo que o indivíduo ele é subjetivo e ele tem a sua intersubjetividade e que tudo isso deve ser analisado. Entretanto, o ensino ofertado, infelizmente, por muitas instituições ainda, as faculdades, que não tem todo aquele processo de ensino, pesquisa e extensão estabelecido hoje pela universidade pública, ela ainda permeia paradigmas centrados, infelizmente, baseados na medicina cartesiana, na qual implementa a técnica, a mecanicidade, a doença como apenas um aspecto físico. E a concepção do trabalho de enfermagem hoje é realizada sob uma perspectiva mecanicista, ainda aliada à técnica e pouco teorreflexivo, haja vista um processo rotineiro extenso, multiplicidade de tarefas e outros aspectos. Infelizmente hoje a enfermagem ainda é atrelaçada
apenas ao desenvolvimento de habilidades, e o teu reflexivo ele fica comprometido, o que gera uma passividade coletiva. É por isso que é essencial a gente ter estudos aprofundados no que tange o processo de formação, a, a importância da universidade pública ao estabelecer, né, o tripé ensino, pesquisa e extensão, ao proporcionar um teu reflexivo maior, ao proporcionar a reestruturação política identitária daquele indivíduo através do trabalho. E considerações finais. O estudo em andamento vem explicitando a fundamental importância de abordar as categorias, de promover um estudo profundo sobre o perfil, profissional desencadeado pela Universidade Pública hoje. O que ela exige? A revista a importância do trabalho em saúde realizado pelos profissionais da enfermagem no interior da Amazônia, especificamente em Cametá. Gostaria de agradecer a contribuição do professor Dr. João Batista do Carmo Silva e a atenção de todos. Muito obrigada.